Eu não sei se você já reparou ou se você é essa pessoa, mas tem gente que conta tudo na internet, né? Quando você abre ali as redes sociais, a pessoa tá desabafando, tá chorando, tá reclamando, enfim. E por outro lado, também não sei se é o seu caso, se você conhece alguém assim, tem pessoas que não conseguem se abrir nem para Deus. O que essas duas pessoas têm em comum? Ambas estão com o coração doendo. Elas sentem dor na alma. Então hoje eu vou te mostrar como confessar as suas faltas, os seus erros e para quem fazer isso, para que você seja curado. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Essa semana nós falamos sobre ferramentas práticas que fazem com que você tenha cura emocional. Hoje eu vou te trazer uma outra ferramenta e também vou explicar como é que funciona essa questão de você falar aquilo que te incomoda, para quem que você fala, se realmente tem que falar. Enfim, fica aqui comigo. Então, quando a gente olha na Bíblia, olha que interessante, em Salmos está escrito assim: o sofrimento continuou até que admiti minha culpa e confessei a ti o meu pecado. Esse é o rei Davi falando para Deus. Olha que interessante. Pensei comigo mesmo, confessarei ao Senhor como desobedeci às suas leis. Quando confessei, tu perdoaste meu terrível pecado. Então aqui a gente tem a primeira lição, né? O primeiro ensinamento bíblico. Quando a gente quer que Deus perdoe os nossos pecados, nós devemos confessá-los a Ele. Na verdade, gente, nada do que a gente fala para Deus é novidade. Eu sempre falo isso aqui. Ele conhece o seu coração, conhece o meu coração. Ele já sabe o que eu vou falar antes de eu abrir minha boca. Ele já conhece os meus pensamentos. Tudo isso é a Bíblia que nos ensina. Então, nada do que a gente fale para ele é novidade. Mas para ele é muito importante que a gente confesse aquilo que a gente fez de errado por um motivo simples: humildade, coração quebrantado. Se você tem um coração orgulhoso, que você não confessa, não fala o que você erra de jeito nenhum para Deus, nem para ninguém, aí lascou, gente. Aí, infelizmente, assim, não tem muito o que Deus fazer por você, entende? Então, Deus nos dá todo o caminho para que a gente consiga viver todas as bênçãos que Ele tem para nossa vida. Aí, olha que interessante, outro versículo que está em Tiago e fala o seguinte: confessem suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. E por que isso acontece? O próprio versículo nos ensina. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e traz resultados maravilhosos. Eu vou contar um relato pessoal. Logo que eu converti, em dezembro de 2022, eu estava com muita sede de Deus, né? Ainda tenho, glória a Deus por isso. Mas aí eu comecei a procurar lugares que eu sabia, né, que tinham pessoas cristãs, para que eu congregasse, né, para que eu caminhasse junto. Enfim. Aí eu conheci uma pessoa que me acompanha até hoje e ela me falou sobre esse versículo. Ela falou: você tem que confessar os seus pecados para que você seja curado. Isso porque eu trouxe algumas questões para ela que eu ainda não estava conseguindo resolver, não tinha conseguido lidar ainda. Alguns comportamentos repetitivos que me faziam mal, mas que eu continuava repetindo. E aí o que eu fiz? Convidei ela para ir na minha casa e eu confessei todos os meus pecados para aquela pessoa. Gente, pecados que eu nunca tinha confessado para ninguém e que nunca mais vou confessar. Porque graças a Deus eu realmente fui curada. Às vezes a cura ela vem de uma forma instantânea ou às vezes é um processo. Mas eu vou te dar um exemplo para que você realmente possa entender o que significa esses dois versículos. Então vamos supor que você comete pecados. Vamos supor não, isso é um fato, né, gente? Todo mundo comete pecados. Pode ser uma fofoca, pode ser falar mal de alguém, pode ser uma imoralidade sexual, pode ser uma idolatria, enfim. A Bíblia relata diversos pecados, um diferente do outro, né? Pode ser na parte de relacionamento com outras pessoas, pode ser pensamentos impuros, né? Aquilo de você com você mesmo, muitas possibilidades. Aí, cada um desses pecados é como se fosse pedrinhas que você carrega nas suas costas. Então, você tem uma mochila, aí você falou mal de alguém.
É uma pedrinha que vai para suas costas. Ah, você fez uma fofoca. Outra pedrinha que vai para suas costas. Ah, você praticou alguma imoralidade sexual. Outra pedrinha que vai para suas costas. Aí a sua mochila vai pesando, pesando, pesando. Mas às vezes você ignora. Não quer dizer que você deixe de pecar. Você só ignorou os seus pecados, tá? É diferente. Aí a mochila vai pesando, pesando, pesando. Tem um momento que você resolve confessar para Deus. Senhor, fiz isso de errado. Senhor, senti inveja. Senhor, me comparei com outras pessoas. Senhor, idolatrei um líder espiritual. Eu já tive que fazer essa oração, gente. Senhor, eu idolatrei um líder espiritual. Eu comecei a amar tanto essa pessoa que me ajudou a me curar, que eu comecei a achar que era sobre ela. Gente, é óbvio que não, mas vem no nosso coração. Então é importante a gente confessar para Deus, por quê? No momento que a gente confessa, os nossos pecados são perdoados. Então é como se aquela mochila simplesmente perdesse o peso. Mas as pedrinhas continuam ali. Aí você confessou para Deus: hoje eu fofoquei, pai, não consegui, fofoquei. Beleza, Deus te perdoou. Aí amanhã, de novo, pai, fofoquei mais uma vez. Aí de novo, Deus te perdoou, porque você confessou. Mas você percebe que tem alguns pecados, alguns comportamentos, algumas faltas que são repetidas? Deus sempre vai perdoar? Sim, gente, a palavra fala que quando a gente confessa, Ele perdoa. Mas e como seria se você fosse curada, ou curado, né, obviamente, desse comportamento? Como seria se você conseguisse ter domínio próprio, por exemplo, na hora de falar de alguém? Ou como seria se você tivesse domínio próprio na hora de controlar ali a boca quando você estiver comendo, por exemplo, porque a gula é um pecado? Como seria, gente? É muito melhor quando você é curado de algo. Então, para que você seja curado, a palavra diz que você tem que confessar para um homem justo. Esse homem justo, ou seja, uma pessoa que caminha com o Senhor, não é confessar na rede social, tá, gente? Isso não é bíblico, não fala, a Bíblia não fala nada a respeito disso. É você confessar com alguém que você confia, que você sabe que caminha com o Senhor. Porque essa pessoa vai te ouvir e vai orar por você. Ela vai te direcionar, ela vai interceder por você. Isso faz toda a diferença, gente. E por que é assim, né? É porque Deus quis. Deus colocou na palavra dele que, para que a gente tenha nossos pecados perdoados, o fato de você confessar ele é o suficiente. Mas para que você seja curado de um pecado repetitivo, ou de uma dor muito grande, ou de algo que a tua consciência pesa muito, né? O que você fez e ficou ali com a consciência muito pesada, você deve, a direção que Deus dá, é que você confesse para outra pessoa, para uma pessoa justa, para um homem justo, um homem que caminha com o Senhor, porque a oração dessa pessoa vai trazer cura para você. Gente, e olha como isso é lindo, né? Porque o que Deus mais preza, além do fato de a gente ter um relacionamento com Ele, é que nós tenhamos relacionamento uns com os outros. Tanto é que o primeiro mandamento diz: ame o Senhor seu Deus com toda a sua força, seu entendimento, sua alma, enfim, ame o Senhor seu Deus acima de tudo. E o segundo mandamento, ame o próximo como a ti mesmo. Então, quando você serve alguém, no sentido de escutar aquela pessoa, ou quando você demonstra confiança em relação a alguém, quando você conta algo para ela, você está fortalecendo um vínculo entre a família espiritual. E isso é simplesmente extraordinário. Então, eu quero te encorajar hoje, primeira coisa, a compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que tem muita dor, mas que não consegue se desfazer dessas dores. E segundo, eu quero te encorajar hoje, se você tem dificuldade de abrir o seu coração, a pedir para Deus colocar uma pessoa na sua vida que você possa compartilhar suas dores, suas feridas, seus pecados. Tem uma pessoa que eu caminho, é um homem. Ele era viciado em pornografia. E hoje ele fala isso para todo mundo, mas na época que eles não estavam conseguindo vencer esse vício, é exatamente o exemplo que eu dei. Ele chegava para Deus: de novo, pequei, pai. Aí no dia seguinte, de novo, Senhor, pequei novamente. Aí depois, de novo. E assim os anos foram passando, ele não conseguia ser curado desse pecado. Ele só conseguiu ser curado quando ele colocou em prática esse versículo. Então ele foi falar com uma autoridade espiritual, acho que no caso foi um pastor, e o pastor começou a orar com ele, acompanhá-lo, e aí ele foi curado, ele foi liberto. Então nada que está escrito na Bíblia é à toa, gente.
E a palavra diz que não adianta nada a gente escutar algo e não colocar em prática. Então nós temos que conhecer a palavra, mas principalmente praticá-la. Então hoje eu te encorajo a fazer uma oração para Deus, falando todos os seus pecados, todos os seus erros, lembrando que Deus já sabe, tá, gente? Isso é para nós, é para que a gente tenha paz no nosso coração. E depois disso, peça orientação para Deus. Senhor, para quem que eu posso confessar os meus pecados, os meus erros, as minhas faltas, para que eu seja curada, para que eu não fique repetindo sempre esse comportamento que me faz mal, mas que eu não consigo abrir mão. Amém? Vamos fazer uma oração, entregar o nosso dia ao Senhor. Senhor, nosso Paizinho amado, nos dá coragem para parar de esconder o que pesa em nós. Pai, que a gente não disfarce mais a dor com palavras bonitas, nem tente parecer forte quando por dentro estamos quebrados, Senhor. Nos ensina a confessar de verdade, a abrir o coração diante de Ti sem medo, Pai, e a buscar pessoas de confiança que nos ajudem no caminho da cura, Paizinho. Que a vergonha não nos cale e que o orgulho não nos impeça de ser verdadeiramente livres. Queremos experimentar o alívio do Teu perdão e a restauração que só vem quando somos sinceros. Eu quero te pedir para que o Senhor guarde a nossa entrada quando entramos em casa e guarde a nossa saída quando saímos de casa. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se você tem algum pedido de oração, entre no nosso site e escreva ali algum desabafo, algum pedido de oração, fique muito à vontade, porque nós oramos pelas pessoas que deixam ali sua mensagem. O site é www.colodopai.org. E amanhã nós vamos te mostrar como o verdadeiro descanso espiritual pode curar a sua ansiedade. Até amanhã e que Deus te abençoe.